Mas agora, gente, vamos falar de Sport Botafogo, viu? Clubes que têm situações completamente diferentes na tabela e tem comentarista vindo por aí. Vamos ver a matéria e a gente já volta. O clima é tenso no esporte. A derrota para o Juventude na volta do Brasileirão ampliou o jejum de vitórias do time rubro-negro, um dos maiores da história do clube. Já são 15 partidas consecutivas sem vencer, somando a Copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano e a Série A. O último triunfo do rubro-negro foi ainda em março, no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano, 3-2 sobre o Retrô. De lá para cá já são quase 4 meses e a pressão só aumentou. O Sport segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 3 pontos conquistados em 15 rodadas. É o único time que ainda não venceu no Brasileirão. Olha, eu continuo acreditando, eu vim aqui para isso. O torcedor ele me conhece, sabe que eu vou lutar e vou trabalhar muito para que nós consigamos reverter toda essa situação. Fácil, nós sabíamos que não seria, né? As coisas não vão como um passe de mágica, os nossos problemas eles irão desaparecer de um dia para o outro e o único caminho que a gente tem para isso é o trabalho. Na tentativa de reverter a situação, a direção rubro-negra correu para o mercado. 6 reforços foram anunciados em menos de um mês. 3 deles já estrearam na última rodada. O goleiro Gabriel Vasconcelos, o lateral Kevson e o volante Pedro Augusto. Do outro lado, o Botafogo também chega a pressionar. O empate sem gols com o Vitória em pleno Newton Santos fez o time perder a chance de encostar no G4. Para este próximo duelo, a equipe chega com mudanças. Gregory foi negociado com o futebol do Catar e se despediu da torcida na última partida. Além disso, Bastos e Matheus Martins continuam fora por lesão. O duelo de domingo marca o segundo jogo oficial de David Ancelotti no comando do Botafogo. Preciso utilizar os jogos porque não vamos ter muitos treinos, então vou conhecendo a equipe. Claramente não tenho muito tempo aqui, preciso de tempo para conhecer bem a todos. Como já falei, todos vão ter oportunidade. Meu pai é a primeira pessoa que vou ligar depois de um jogo, porque a sua opinião é muito importante, como pai e como profissional também. Sport e Botafogo vivem momentos distintos, mas tem algo em comum: a urgência pelo resultado. Todo mundo quer vencer, né, meu amigo? O Sport 118 dias sem uma vitória e o Botafogo, com técnico novo, chega de um empate em 0-0. Mas para falar a respeito desse jogo, Igor Dorileu, diretamente do Rio de Janeiro, vai comentar esse jogo. Aliás, Dorileu, queria mais informações, porque já vou te lançar uma pergunta do pessoal aqui. O pessoal tá participando com a hashtag BackBand, lá no @Band Esporte Clube. O Isaac mandou aqui, Danilo, recém-contratado, Nottingham Forest, chega pro fogão. Vai cair igual uma luva aí no fogão em busca do bi da Libertadores? Eu passo para você, Igor. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Thalinha. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando aqui do Band Esporte Clube. Bom, começando pelo Danilo, foi uma reposição e tanto para o Gregory, né? O Botafogo que tinha o Gregory como esse primeiro volante ali, ao lado do Marlon Freitas, uma dupla que fez muito sucesso no ano passado, foi fundamental para a conquista do Brasileirão e também da Libertadores. E o Botafogo, depois de perder o Gregory, vai atrás do Danilo. A gente conhece bem aqui, viu o que ele foi capaz de fazer no Palmeiras. Estava lá no Nottingham Forest, nessa última temporada não jogou tanto assim, mas é um jogador que tem muita qualidade, não à toa, está custando aí 22 milhões de euros, mais de 140 milhões de reais. Então dá para dizer que foi uma reposição não só à altura, como até foi considerado ali um upgrade, já que o Gregory, sem a bola, ele marca bastante, desarma muito, é um jogador que agrega demais, mas com a bola eu acho que o Danilo tem mais qualidade, sabe sair melhor da pressão, tem um passe melhor, tem um passe longo melhor, chega também ao ataque como surpresa mais vezes, tem um chute melhor ali da entrada da área, então acho que ele pode agregar mais nas duas partes do jogo. Acho que o Gregory era mais aquela peça defensiva mesmo. O Danilo, que inclusive deve chegar no domingo aqui no Rio de Janeiro, não vai estar clara a disposição ainda para esse jogo contra o Sport, mas deve ser relacionado pela primeira vez no próximo sábado, na partida seguinte do Botafogo, quando o Botafogo vai receber o Corinthians no estádio Newton Santos. Para esse jogo de domingo, então, ainda sem o Danilo, quem deve ser titular na vaga do Gregory, como já foi no último jogo contra o Vitória, é o Alan, ex-Nápoles, seleção brasileira, inclusive que o David Ancelotti conhece muito bem e gosta do jogador, trabalhou com ele no Nápoles, na Itália, e também no Everton, na Inglaterra. Enquanto o Danilo não se adapta, não chega,
é o Alan que vai cumprindo essa função ali do lado do Marlon Freitas, nesse início de trabalho do David Ancelotti, né? Apesar de a gente ter visto aí na matéria que foi o segundo jogo dele, que ele vai para esse segundo jogo oficial, já vai ser a terceira vez dele na beira do campo, porque no primeiro jogo contra o Vasco, ele não estava regularizado, então não pôde assinar a súmula como treinador, mas ele esteve no banco de reservas, como auxiliar de preparador de goleiros. Bom, na prática foi um jeitinho ali que o Botafogo deu, ele está à beira do campo, e na prática foi ele, sim, quem dirigiu a equipe, quem fez as mudanças, quem armou o time para o jogo, quem definiu a estratégia, enfim. Então já vai aí para o terceiro jogo, uma vitória num clássico contra o Vasco, jogando bem, e um empate contra o Vitória, que assim, a bola não entrou porque o Lucas Arcanjo estava numa noite espetacular. O Botafogo teve um desempenho muito bom, botou 2 bolas na trave, o Lucas Arcanjo fez pelo menos 3 milagres no estádio Newton Santos. Então, realmente foi uma partida em que o Botafogo teve um desempenho muito bom e não conseguiu converter isso em gols, por isso não teve resultado, mas até aqui o saldo é positivo do David. Vamos ver nesse terceiro jogo. Boa, Igor, eu queria te perguntar como é que a torcida, né, falando muito sobre os torcedores aí no Rio de Janeiro, está encarando então esse novo técnico. É claro, está começando, é um novo trabalho, mas qual que é o ar, né? Muda alguma coisa? O Botafogo já sente alguma coisa diferente? Como é que para você que está aí vivenciando, né, de perto isso tudo e essa mudança? Olha, Calica, acho que para falar disso a gente tem que voltar um pouco. O Renato Paiva já não tinha muito prestígio entre a torcida desde o momento em que ele foi contratado. Até pela demora que o Textor teve lá atrás para trazê-lo, a torcida esperava um treinador maior. Ele veio, conseguiu alguns bons resultados, mas com o tempo a paciência foi acabando e ele acabou sendo demitido depois daquele jogo contra o Palmeiras, na Copa do Mundo de Clubes, onde o Botafogo acabou eliminado. E nesse momento o torcedor botafoguense esperava de novo um nome grande, um nome renomado, mais testado, e aí apareceu o nome do David Ancelotti. No primeiro momento, a impressão que a gente viu assim foi de uma torcida desconfiada. Pô, mas ele nunca foi treinador, sempre foi auxiliar do pai. E aí o pessoal ficou meio com o pé atrás. Mas eu acho que esses primeiros 2 jogos dele deram bons sinais. A gente viu um Botafogo com uma postura diferente contra o Vasco, contra o Vitória, buscando mais o ataque, que é o que a torcida queria, né? Vamos falar do Botafogo, cara. Rodrigo Brandão. Azevedo, e o Botafogo não perdeu tempo. 2 dias depois de anunciar a venda do volante Gregory ao Al Rayyan do Catar, o clube agiu rapidamente e já anunciou o substituto do Gregory. Trata-se do volante Danilo, jogador de 24 anos. Ele estava no Nottingham Forest e é aguardado neste fim de semana para se juntar aos companheiros e dar seguimento a essa temporada em busca dos títulos da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. O Danilo, para quem não lembra, ele se destacou no Palmeiras. Ele foi contratado para jogar na base do clube em 2018, se destacou a ponto do técnico Vanderlei Luxemburgo promovê-lo ao time principal em 2020. E em 3 anos, ele conquistou títulos do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e 2 Libertadores da América. As boas atuações despertaram o interesse do futebol europeu e o Nottingham Forest foi quem fez a melhor proposta. Ele foi vendido por 18 milhões de euros na época. Agora, o Botafogo desembolsou 22 milhões de euros para tê-lo de volta no futebol brasileiro, entre valor fixo, bônus e metas estabelecidas em contrato. O Danilo se tornou a 2ª contratação mais cara da história do Botafogo, só ficando atrás do Thiago Almada. É mais uma grande contratação da SAF Botafogo, repondo à altura a posição deixada pelo Gregory. É a 7ª contratação do Botafogo só nesse meio de temporada. Além do Danilo, o clube acertou as contratações do Jordan Barreira, Arthur Cabral, Tuco Correia, Álvaro Montoro, Caio Fernando e do goleiro Christian Lor. E vem mais por aí. O Botafogo ainda busca um atacante que atue pelo lado direito. O Gonçalo Borges, jogador do Porto, que o Botafogo tinha interesse, acabou acertando a sua ida para o Feyenoord, da Holanda. O departamento de scout segue em busca de um jogador para essa posição, para fazer sombra ao Arthur. Domingo, o Botafogo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, vai visitar o Sport. Essa partida acontece às 5h30 da tarde na Ilha do Retiro. O Botafogo tendo a chance de se recuperar do empate diante do Vitória em casa, enfrentando o lanterna da competição. O Sport ainda não venceu no campeonato, vive uma crise sem precedentes e o Botafogo tem essa possibilidade de vencer e continuar almejando o topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Sobre o time, o técnico David Ancelotti não deve fazer nenhuma alteração com relação à equipe que enfrentou o Vitória. O time não tem jogadores lesionados, não tem suspensos. Sendo assim, o time deve entrar em campo com o John no gol, Vitinho, Caio Fernando, Alexander Barbosa e Alex Telles, Alan, Marlon Freitas e Savarino, Arthur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral. Valeu, Azevedo? Valeu. Se eu tô ouvindo o Rodrigo Brandão trazer a escalação desse time, do Botafogo, cara,
Que coisa, né? Pô, Porque vocês meteram 8x4 pro Vasco, vocês estão de brincadeira nesse pau a pau. Eu não tava nessa, não, Vocês né? meteram 8x4 pro Vasco no pau a pau. o fogo do pau a pau é porque você acaba entrando no bojo, né? Eu, por exemplo, não fiz alguns votos. Eu votei no Caio e não votei no João Vitor. Eu votei no Savarino e não votei no Coutinho. Mas o João Vitor ganhou? Mas João Vitor ganhou. Ganhou. Mas aí eu levo a fama também. É complicado, né, irmão? Não, mas você tirou o seu derreta. Você não votou tirei, no porque outro. todo mundo tá colocando. Que você votou, eu não votei. No vídeo tá a carinha do Azevedo lá. Tá minha cara lá. Aí, né, o pau a pau, eu acabei entrando no... Mas é bom que você agora tá mas falando. não adianta, a galera vai continuar falando. Mas o pau a pau só serve pra isso, cara. Só pra gerar esse tipo de engajamento negativo. Deixa eu só falar rapidinho aqui, cara. O Brandão passou esse time do Botafogo agora. E ontem eu levei... Foi ontem ou anteontem. Levei uma bronca de um ouvinte. Porque me perguntaram quais times hoje, na minha opinião, brigariam pelo título brasileiro. Eu falei, olha, pelo que a gente tá vendo dentro desse campeonato, pra mim, eu nem coloquei o Cruzeiro, tá? Nem coloquei o Cruzeiro. Eu coloco o Cruzeiro. Eu coloquei o Palmeiras tá mal, mas é um time que geralmente surpreende. Coloquei o Flamengo, coloquei o Botafogo. Aí um ouvinte virou e falou assim, você é maluco, você deve... Foi ontem. Você é muito amigo do Cantarelli mesmo pra falar que o Botafogo vai brigar pelo título. Irmão, claro esse time que o Brandão passou, cara, esse time é um timaço, ou não? Eu concordo contigo, eu acrescento aí, claro que na virada do turno a gente vai ter uma noção melhor. Isso. Mas eu acrescento aí o Cruzeiro e o Bahia. Gosto muito desses dois times também. E tem o Bahia outro saiu da Libertadores, fator, né? A janela está aberta. Isso, vai mudar muita coisa. Então vai mudar muita coisa pro bem e pro mal pra todos os clubes. Vai. Então vai ter jogador que vai sair. Botafogo perdeu o Gregory, só que aí trouxe o Danilo. Olha o tamanho da reposição do Botafogo. Vai demorar um pouquinho pra ele entrar em forma, ele tava de férias. Quando ele entrar em forma, ele é titular. E aí pode ser útil numa eventual arrancada. Libertadores e Copa do Brasil também vão condicionar o campeonato. Ano passado o Botafogo conseguiu algo que é muito raro. O Botafogo ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Isso não é comum. Só o Botafogo e o Flamengo conseguiram fazer isso. O Palmeiras, por exemplo, ele ganha a Copa do Brasil e a Libertadores. Ele não ganha o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. O Flamengo ganhou em 22 Copa do Brasil e Brasileiro. Isso, mas Brasileiro... Perdão, Copa do Brasil e Libertadores. E o Atlético em 21 ganha a Copa do Brasil e o Brasileiro, mas não ganha a Libertadores. A Libertadores e o Brasileiro juntos é muito complexo você ganhar os dois. E lá na frente, um time que estiver na semifinal, ele vai começar a preservar jogadores no Campeonato Brasileiro, isso é natural. Diz a diretoria do Flamengo que vai ser a prioridade esse ano. No caso do Botafogo, não tem uma prioridade definida. Pelo menos isso não foi externado. Existe um título que o Botafogo nunca venceu, que é a Copa do Brasil, que certamente vai ser tratado com carinho, mas dos três é o menos importante. Então vai depender muito de como a comissão técnica também vai avaliar, mas no papel é óbvio que é um time que vai lutar para ser campeão. E o David Ancelotti também tá chegando agora, né? Agora, é doloroso perder ponto pro Vitória, né? Isso não pode acontecer de novo domingo. O time que quer ser campeão não pode perder pontos para times inferiores. Verdade. O Botafogo ano passado foi campeão empatando com o Vitória, diga-se de passagem. Vitória que contratou o Romarinho! Pois é, técnico Fábio Carille. O Lucas Alter não jogou porque tá emprestado pelo Botafogo, né? Desfalcou o Vitória e é um dos melhores zagueiros do Vitória. Mas também foi um jogo de muito azar, né? O goleiro do Vitória pegou muito. Aliás, vamos contextualizar legal aqui. Foi uma semana muito ruim pro futebol carioca. Começa terça, Vasco tomando de 4. Flamengo perde pro Santos. O Botafogo, todo mundo aqui imaginava que o Botafogo ia ganhar até com certa tranquilidade do Vitória. Até depois da vitória contra o Vasco. Empate em 0-0. E ontem o Fluminense perde em casa um jogo que o Fluminense não perdia desde 2008. Jogando no Maracanã. Aí perde pro Cruzeiro 2-0, ou seja, foi uma semana que, meu Deus do céu, pros times do Rio. O Brandão falou que o Botafogo ainda busca um ponta direita. Eu concordo, e o Santos Rodrigues precisa estrear, né? E aí você tem um ponta direita confiável, que é o Arthur, um ponta esquerda confiável, que é o Montoro, e um reserva confiável para cada posição. E aí, se o Santos Rodrigues estrear pelo Botafogo, ele é essa reserva pela esquerda, e o reserva pela direita passa a ser esse novo jogador que em tese vai ser contratado. Eu tô com o Azevedo, cara. Tô com o Azevedo. Botafogo é candidato a título brasileiro, é candidato a título da Libertadores e é candidato a título da Copa do Brasil. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, pra mim, são os 4 ali. O Bahia... O Cruzeiro eu tô querendo esperar um pouco mais. Eu quero ver se o Cruzeiro vai ter fôlego. Então, mas ele vai contratar, né? Eu acho que aliás, o Cruzeiro ontem, acho que é Samuel Venâncio, né? Ele tava lá e ele falou que, assim, aí é dele lá, não posso confirmar aqui nada, mas ele falou que o Cruzeiro tá no mercado aí pra contratar mais reforços pra buscar esse título brasileiro. Pedrinho BH quer o título brasileiro. O Cruzeiro tem um baita técnico, né? O do Botafogo vai ter a primeira experiência dele, o do Flamengo tá na primeira experiência dele, praticamente.
Dos candidatos ao título, quem tem o treinador mais consolidado é o Cruzeiro. Bom, deixa eu chamar a galera, 99557-1013, vai. Boa noite, aqui é Félix Moretti Maria da Graça. Estou aqui na escuta do programa. Muitos jogadores ruins, ganhando muito dinheiro e jogando em grandes times. Eles são ruins. Bom mesmo é Café Capital. Vale. Programa. Boa, obrigado, irmão. Uma bomba daquelas que mexe com o futebol do Botafogo, que mexe com a estrutura do futebol da rede multiclubes Eagle Futebol. O que muitos na França vinham chamando de golpe, e o jornalista Ricardo Azambuja vinha falando sobre isso já há algum tempo, hoje o jornalista do O Globo, João Pedro Fragoso, trouxe em primeiríssima mão a informação de que John Textor está criando uma nova empresa nas Ilhas Caimã para recomprar o Botafogo. Bomba daquelas, mas não é de destruir. Para o torcedor do Botafogo, é positivo. É uma bomba positiva. Para a Eagle Futebol e principalmente para Aris Corp, Michele Kang, Iconic Sports, eu já não sei. Na França, há mais ou menos alguns dias aí, não vou dizer uma semana, é uma semana, né? Vale lembrar que no dia 30 do mês passado, John Textor renuncia ao comando da equipe do Lyon, tendo Michele Kang, a bilionária sul-coreana Michele Kang, como a manda-chuva do Lyon, garantindo numa entrevista que teria 100% do controle da Eagle, não havendo qualquer interferência externa. E na França já se temia um golpe. A questão é, golpe da parte de quem? Não fica muito claro. Alguns jornalistas, algumas postagens francesas, se o golpe viria da parte de John Textor contra a Eagle e os acionistas da Iconic, da Aris, contra Michele Kang, ou se o golpe seria dos 40%, no caso dos acionistas de 40% da Eagle, contra John Textor, que detém, na verdade, 60% das ações da Eagle Futebol Holding. Tá certo? Bom, eu não sei se dá para chamar de golpe, mas isso aconteceu. E acabou de acontecer. O João Pedro Fragoso, ele traz no jornal O Globo a informação que eu vou trazer para vocês aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. E, claro, vou contextualizando vocês, tá? Porque muita gente está por fora do que está acontecendo. Talvez nem os botafoguenses saibam exatamente o que está acontecendo. Mas John Textor está no meio de um processo para recomprar a SAF do Botafogo e o RWDM Molenbeek Brussels da Bélgica. Ele é proprietário também desse clube. O empresário americano abriu uma nova empresa nas Ilhas Caimã chamada Eagle Futebol Group, que vai adquirir os 2 times da Eagle Futebol Holding, sediada em Londres. Nos bastidores do Botafogo, Textor explicou a transação, afirmando que o Botafogo ficará mais saudável financeiramente se fosse separado da Eagle Futebol Holding, companhia que detém as ações do Lyon da França e da qual ele continuará como dono. Ele ainda mantém 60% da Eagle, por mais que, segundo Michele Kang, que hoje controla o Lyon, ele não tenha mais voz ativa. E aí a gente falou a metáfora da rainha da Inglaterra, né? Do rei da Inglaterra, no caso agora. Por outro lado, vale lembrar que dentro da holding há um braço também chamado de Eagle Futebol Group, antigo OL Group, cujo empresário americano, de onde o empresário americano está afastado, que é quem de fato controla as operações do dia a dia do Lyon. De acordo com as informações veiculadas pela imprensa francesa nos últimos dias, o clima de John Textor com os seus sócios da Eagle Futebol Holding não era bom.
E não era mesmo, vou explicar aqui, devido aos diversos problemas financeiros e de administração enfrentados pelo clube francês. Assim, a situação poderia, inclusive, fazer com que o empresário americano deixasse a holding. E eles tentaram isso. Eles tentaram afastar John Textor do Lyon, conseguiram. E tentaram, na calada da noite, também afastar John Textor do Botafogo e do Molenbeek, atualmente RWDM Brussels. Só que a cartada do Botafogo, a carta na manga do Botafogo foi exatamente o clube associativo, o Botafogo associativo. Por que não conseguiram afastar John Textor do Botafogo? Porque, diferente de outros clubes, como por exemplo o Lyon, diferente da situação do Lyon, existe um sócio minoritário no Botafogo SAF. E esse sócio minoritário é o clube associativo, cujo presidente, João Paulo Magalhães, é parceiro de John Textor. E inclusive o ex-presidente, que faz parte do conselho da Eagle, Durcésio Melo, o conselho, perdão, da Botafogo SAF, da Eagle não, da Botafogo SAF, Durcésio Melo, também é um parceiro de John Textor. E antes que o golpe se articulasse, o Botafogo Associação, Botafogo Clube Associativo, redigiu uma carta e enviou para o Lyon, enviou para a Eagle, dizendo que apoiava John Textor. Não há como fazer qualquer modificação sem a aprovação do Botafogo, que é sócio minoritário da SAF. Ou seja, o associativo era a carta na manga de John Textor para continuar no comando do Botafogo. Eles tentaram tirar o Botafogo de John Textor, mas não conseguiram. De modo geral, voltando aqui para a matéria do JP Fragoso, do jornal O Globo, de modo geral, a ideia de John Textor é confirmar nos próximos dias a compra do Botafogo e do RWDM Brussels, o Molenbeek, pela nova empresa criada nas Ilhas Caimã e posteriormente adquirir um clube na Inglaterra. O empresário americano pretende listar a Eagle Football Group, essa nova empresa, né, das Ilhas Caimã, como uma Initial Public Listing, uma IPL, listagem pública inicial em inglês, na Bolsa de Valores de Nova York, com o objetivo de vender ações e conquistar novos investimentos. Por isso, de acordo com fontes de dentro do Botafogo, ouvidas pela reportagem do JP Fragoso, há o objetivo de conseguir um forte parceiro europeu para o Glorioso. É essa a explicação dada nos bastidores, tá? O João Pedro Fragoso trouxe essa matéria dizendo, essa é a explicação que me foi dada nos bastidores, inclusive para a localização escolhida para a nova Eagle ter sido as Ilhas Caimã. Especialistas indicam que é lá onde são criadas todas as empresas que entram na IPO, que apesar de significar oferta pública inicial no inglês literal, se refere ao mesmo processo que eu falei aqui, que é a IPL, né? Então, quando a gente fala em IPO, é o mesmo processo da IPL, Initial Public Listing, tá? Essa listagem inicial da Bolsa de Valores de Nova York. Então, há um motivo para que essa empresa seja criada nas Ilhas Caimã, segundo o JP Fragoso, né? Dizendo aí, especialistas afirmando que é lá a origem da maioria das empresas de todas as empresas que entram no IPO, tá? Para entrar na Bolsa de Nova York, para listar ações na Bolsa de Nova York. Gente, a guerra vinha acontecendo há um tempo. E aí John Textor faz até uma postagem, se você for na conta dele no Instagram, ele vai fazer uma postagem de vários jogadores que chegaram ao Botafogo, o Danilo, o Montoro, o Arthur Cabral, o Joaquim Correa, entre outros jogadores, e vai dar uma indireta para o grupo que hoje está à frente do Lyon, dizendo que como é bom controlar um clube sem amarras políticas, como é bom ter liberdade para buscar troféus, dando ali a indireta para aqueles que hoje estão na França controlando o Lyon. Mais informações sobre tudo o que está acontecendo, você que quer saber informações, você que é botafoguense, no GG você terá mais informações. Aqui no Dois Toques, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, esse novo parceiro que John Textor busca, né, tá aqui na informação do JP Fragoso, ele busca um novo parceiro
na Europa. Há o objetivo de conseguir um forte parceiro europeu para o Botafogo. Bom, acho que o forte parceiro europeu está claro, para quem é bom entendedor. 2 nomes bastam, Evangelos Marinakis. O que vem acontecendo entre Textor e Marinakis, para mim, está muito claro. Os dois se aproximam demais, os dois têm mantido relações comerciais muito fortes. E essas negociações envolvendo Igor Jesus, Jair e agora o Danilo, excelente jogador do Nottingham Forest, vindo para o Botafogo, indica uma aproximação entre o proprietário do Olympiacos, do Rio Ave de Portugal e do Nottingham Forest da Inglaterra com o Botafogo de John Textor. Esse parceiro europeu pode ser Evangelos Marinakis. Bom, gente, que bomba, mas no final das contas, eu acho que o Botafogo se deu bem no meio disso tudo. A torcida do Botafogo já vinha aborrecida com essa atenção dada para o Lyon da França, o Lyon da França quebrando as pernas, de certa forma, do Botafogo com essa questão financeira, o DNCG e tal. Agora Lyon e Botafogo não vão fazer mais parte do mesmo grupo, por mais que ambos os grupos tenham a presença de John Charles Textor. O golpe, segundo a imprensa francesa, que seria dado, foi dado, mas talvez não da forma como eles imaginavam. Ou talvez já imaginavam, mas não sabiam exatamente como e quando seria. John Textor consegue com isso dar mais saúde financeira para os cofres do Botafogo, consegue com isso, como ele mesmo falou para o GG, ficar mais perto do Botafogo, se dedicar exclusivamente ao Botafogo, buscar os títulos para o Botafogo sem as amarras políticas da França. Não deu certo, John Textor na França. Inclusive, o afastamento dele foi uma condição para que o Lyon permanecesse na primeira divisão. Agora, com a criação dessa empresa nas Ilhas Caimã, Botafogo e Lyon não pertencem mais ao mesmo grupo. O Botafogo acabou de anunciar de forma oficial a contratação do volante Danilo, que estava no Nottingham Forest da Inglaterra. Jogador revelado pelo Palmeiras, muitas pessoas já conhecem, mas desde 2022 ele não atua aqui no futebol brasileiro. Então eu vou te mostrar no vídeo de hoje como joga o Danilo, qual é o seu estilo de jogo e se ele é um substituto à altura do Gregore ou até melhor do que o Gregore. É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Vem comigo conhecer como joga o Danilo. Danilo é um volante brasileiro de 24 anos de idade, 1,77 m de altura e que chuta preferencialmente com a perna esquerda. Ele tem um valor de mercado avaliado em 29 milhões de euros, pode jogar como primeiro volante e também pode jogar como segundo volante. Aqui no SofaScore, 100 pontos fortes notáveis e 100 pontos fracos notáveis. A gente vê aqui que o Danilo passou por um período de lesão, né? E isso dificultou um pouco realmente o desempenho dele na Premier League no Nottingham Forest. Na temporada 24-25, que foi essa última temporada, ele não teve tantos jogos assim, até mesmo por conta da lesão, a nota média de 6,61. A gente vê aqui 8 jogos, 5 iniciando do Danilo, um recorte baixíssimo para a gente poder analisar o jogador, que vinha sendo um dos destaques do Forest quando estava bem fisicamente, né? A gente vê aqui que na Premier League 23-24, o Danilo teve a nota média de 6,85, razoável, um mapa de calor preenchendo bastante o meio de campo da equipe, 29 jogos, 20 como titular, em média atuando 62 minutos por partidas, com 2 gols marcados, uma grande chance de gol perdida, uma conversão de gol de 9%, e a gente vê que um gol dele foi de dentro da área, o outro gol dele foi de fora da área, um gol com a perna esquerda e outro gol com a perna direita. Isso aqui é algo que eu gosto no Danilo, apesar dele ser um jogador canhoto, ele utiliza também bem a perna direita, não é cego da perna direita o Danilo. A gente vê aqui 2 assistências do Danilo, 2 grandes chances de gols criadas do jogador, um percentual de passes certos de 20,1 com 81% de acerto, passes no próprio campo 10,0 com 84% de acerto, passes certos no terço final, que é onde realmente são aqueles passes mais tensos, entre linhas, passes mais difíceis de você acertar, 10,3 com 73% de acerto, passes longos certos 1,6 com 50% de acerto, é um dos pontos fortes do
Danilo, conseguir trocar corredor, conseguir encontrar esses passes mais longos, é um ponto forte dele. Passes tensos certos, 1.1 com 58% de acerto, e cruzamentos certos, 0.1, praticamente não cruza, 15% de acerto, até porque não é tanto assim da função dele, né? Agora, defendendo, o Danilo tem números interessantes. Interceptações, 1.2, desarmes por jogo, 1.2, bolas recuperadas no ataque, 0.2, bolas recuperadas por jogo, 4.1, dribles sofridos por jogo, 0.9 e cortes, 1.4, e um pênalti cometido pelo Danilo, um percentual aqui de dribles bem sucedidos muito bom, de 65%, é algo que ele faz bem, recuperar essa bola e fugir da pressão do adversário, desse primeiro marcador com drible. O Danilo é bom fazendo isso, para conseguir já clarear a jogada, vocês vão ver daqui a pouco. Disputa de bolas vencidas, 2.6 com 52% de êxito, duelos ganhos pelo chão, 2.1 com 51% de êxito, e duelos aéreos ganhos, 0.5 com 60% de êxito também. O Danilo não é um volante baixo, né? Um volante que tem uma boa estatura, quase 1,80 m. Perda de posse de bola, 7.4 do Danilo. Esses são um recorte de números do Danilo, que é muito bom jogador. Esse vídeo aqui de melhores momentos do Danilo foi feito pelo canal Ultras FC TV, e eu peguei e detalhei taticamente aqui como é que joga o Danilo. Então vamos ver agora como joga Danilo, reforço do Botafogo para 2025. Danilo é um volante que tem boa qualidade fazendo isso aqui. É um jogador que consegue finalizar, consegue passar, consegue executar fundamentos do jogo com a sua perna não dominante. Apesar de ser um jogador canhoto, e geralmente os canhotos têm muita dificuldade em utilizar a perna direita, o Danilo tem um certo nível de ambidestria. Olha só esse golaço que ele vai marcar com a perna direita, ele mata com a esquerda e com a direita faz esse golaço. Danilo sempre está atento a esses rebotes na entrada da área, para tentar manter o time naquela pressão, ganhar essa segunda bola. Danilo é um jogador que faz isso aqui muito bem. Ele consegue cobrir os espaços, marcando os meias, os pontas do adversário. Aqui no caso ele tá na esquerda, já fazendo essa marcação, já encaixou 3 em cima de 1. E o Danilo vai recuperar essa posse de bola com a perna direita. Já ia sair para o jogo, mas acabou sendo derrubado. Danilo tem muita capacidade de dar esse primeiro drible, de utilizar o corpo também para proteger essa bola. Jogador inteligente, que sabe fazer jogo associativo, de troca de passes. Olha só esse lance aqui do Danilo, ele desarma muito fazendo isso, dando esses pequenos saltos de pressão. Ele coloca o pé, fecha aqui a linha de passe e vai recuperar essa posse de bola. Olha só, tira a bola do Madueke. Danilo é bom fazendo isso aqui também, tirando bola de zona de pressão. Olha só, ele tá pressionado aqui por 3 adversários, não tem tantas opções assim de passe. Ele vai conseguir por meio do drible, sai de 2 e já tira essa bola da zona de pressão. O Danilo faz isso aqui muito bem, eu acho que é algo que o Botafogo vai ganhar. Agora, a capacidade do Danilo de desarmar por trás. Jogador que tem capacidade de desarmar por trás, eu gosto. Principalmente volante, tem que ter isso como um dos seus atributos. Agora o Danilo aqui protegendo o funil, estica a perna direita e faz o corte. Algo legal que eu, assim, vi no Danilo quando eu peguei para analisar ele, é que ele consegue desarmar tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita. Ele consegue fazer bons cortes. Sempre muito atento na marcação. Desarma com a perna direita e sai driblando essa primeira marcação para já ter o campo limpo. Ele faz bastante isso, o Danilo. Novamente vai desarmar por trás, olha só. Dá um totozinho aí na bola, tirando o Watkins e já pede ela para sair jogando. Agora, isso aqui é algo para ficar atento. Na Premier League, geralmente não marcam esse tipo de falta. Agora, no Campeonato Brasileiro, provavelmente dariam falta naquele lance. Mais um gol do Danilo. Subindo pressão alta, como cara, é algo muito pedido na Premier League, nessa pressão alta. Eu acredito que o Botafogo vai jogar muito assim, o Danilo já está acostumado a isso. Isso aqui é legal da gente ver, o Danilo um pouquinho mais aberto, uma circunstância do jogo, mas olha só como é que ele levanta a cabeça para mapear quais são as melhores possibilidades de passe. E aí, por meio disso aí, ele vai conseguir encontrar um ótimo passe para o seu companheiro, que acabou perdendo o gol, tentou fazer de letra. Mas o Danilo é um jogador muito especial aqui a nível futebol brasileiro. Olha só como é que ele sai dessa primeira pressão do adversário por meio do drible, como eu falei, e utiliza a perna direita depois para fazer o passe. Tem muitos jogadores no cenário hoje atual do futebol brasileiro, principalmente, que fazem muitos fundamentos só com a perna. O jogador que ele consegue utilizar as duas pernas às vezes para fazer passes simples mesmos, ele consegue ter um certo destaque. Olha só o Danilo mapeando a jogada, levanta a cabeça, mapeia a jogada, vê a possibilidade e encontra o lançamento longo nas costas
do defensor adversário, já deixando seu companheiro ali em ótimas condições, ou para cruzar, ou para realmente fazer o gol. Danilo é um volante de muita intensidade e se apresenta na área. Isso aqui é o que eu acho que ele faz diferente do Gregóry, porque o Gregóry realmente é mais um primeiro volante. O Danilo é um jogador que ele pode jogar como primeiro volante, mas ele tem essa capacidade de jogar de segundo, então ele é um cara que tem um trato melhor com a bola, pode se apresentar melhor à área, pode fazer mais gols, dar mais assistências, participar mais desse jogo de forma ofensiva. Recupera a bola ali no pé de ferro. De novo, essa capacidade dele de fugir dessa primeira pressão dessa bola em disputa. De novo, olha só. Tá vendo? Bola em uma certa disputa, o Danilo vai fugir dessa pressão por meio do drible. Dribla o segundo e acaba sendo derrubado, sofrendo ali a falta. Agora, isso aqui é muito importante para volante. Você fechar o bate do meio adversário, do atacante adversário. Você está atento a isso aqui. O Danilo tá muito bem atento. Vai antecipar, vai saltar essa pressão em cima do Rodri e vai recuperar essa posse de bola. Olha só. Já bateu a carteira do Rodri e já saiu jogando muito bem. E ele saiu jogando bem por quê? Porque ele não precisou ajeitar o corpo para passar com a perna esquerda. Com a própria perna direita, vocês repararam ali, ele já fez o passe. Você não precisa ser um cara que é ambidestro, mas você precisa utilizar as duas pernas com um certo bom nível. E sempre muito próximo na marcação para recuperar essa posse de bola. Sempre junto ali do adversário. Já recupera a bola, levanta a cabeça rapidamente e já vai fazer o passe, mesmo com a perna direita, sua perna não dominante. Mapeia a jogada, sempre o Danilo faz isso, levanta a cabeça, quando ele tá com a posse de bola tem um certo espaço, tempo para ele pensar, vai levantar a cabeça, rapidamente já vê aqui a possibilidade de passe entre o Walker e o Bernardo Silva, e ele vai conseguir fazer essa bola chegar aqui no pé do seu companheiro. Olha só, que bolão que o Danilo dá. Então o Botafogo ganha um volante com essa capacidade de pifar essas jogadas. Muito bom jogador o Danilo, dentro da área, agora ele vai marcar aí o gol. Como eu falei, ele é um cara que se apresenta mais na área para marcar gols. Danilo é realmente aquele volante boxe to boxe. Marca, ataca, muita intensidade no jogo. O Danilo coloca. Marca, ataca, se apresenta. Volante realmente de área a área. Que é o que se pede no futebol moderno atualmente, né? Um volante que saiba assim destruir, mas que também saiba construir com uma certa boa qualidade. Olha só o encaixe dele aí de marcação, pressão. Já para tirar o espaço do adversário, divide essa bola no pé de ferro, ajudando nessas coberturas aqui do lado do campo para fechar espaços. E ele consegue fazer um ótimo desarme em cima ali do Martinelli. Cara, isso aqui é um lance que parece que é bobo, mas ele consegue tirar o Doucouré com o corpo. Pra quem acompanha a Premier League, sabe que o Doucouré é um cara muito forte e difícil de perder esse tipo de disputa. Então isso aqui é uma capacidade que você pede em volante. Ele conseguir desarmar corpo a corpo, conseguir ter essa força e não perder essa dividida. E o Danilo sabe jogar bola, né? Tu vê que ele trata bem a bola. Mais uma vez, muito atento. Passe para trás, rapidamente, já encaixa a marcação, recupera a posse de bola. E sai jogando com muita qualidade, com muita classe ali, um passe de calcanhar. Sai dessa primeira pressão, levanta a cabeça, já mapeia aqui a jogada, né, o Danilo, e vai fazer esse ótimo lançamento nas costas ali da marcação adversária. A gente vê muito ele fazendo esse tipo de lançamento. Agora ele se apresentando aqui no campo de ataque. Como eu falei, apesar do Danilo ser um primeiro volante, né, mas ele tem essa qualidade. Ele se apresenta no espaço livre, recebe essa bola e vai conseguir essa pifada aqui para o seu companheiro. Se eu não me engano, era o Gibbs White que faz o gol. Ele consegue assistir bem o seu companheiro. Sempre muito atento o Danilo nessa linha aqui de volantes, essa segunda linha do seu time. Tu vê, ele vê que esse passe vem um pouquinho mais forte, vai entrar em uma zona de disputa, ele rapidamente já vai saltar e tira com muita classe do Rice. Passa bem do Watkins. Ele tem isso como dos seus pontos fortes, né, de conseguir fugir dessa primeira pressão, encaixe de pressão certinho ali do Danilo para recuperar a posse de bola. Rouba a bola e já vai para o campo de ataque, conduzindo ela. Olha só, mapeia rapidamente a jogada, a bola cai no pé do Danilo, opa, levantou a cabeça, já viu a possibilidade de passe, já viu quem é o alvo e dá o passe certinho para o seu companheiro.
Danilo é um jogador do meu agrado. Eu acredito que ele dá um salto de qualidade ainda mais nesse meio de campo do Botafogo. Mais uma vez, marcação muito justa, muito bem encaixada. Como ele é um cara que vem da Premier League e tem essa cultura de ter esse jogo realmente de pressão o tempo todo, e você não dar fôlego ao adversário, vai ser muito útil no Botafogo o Danilo. Em comparação ao Gregory, ele sabe jogar mais com a bola. O Gregory realmente tem uma capacidade maior de desarme do que o Danilo, isso é bem verdade. Mas eu acho que uma dupla de volantes com o Danilo e com o Marlon Freitas, dois jogadores com muita capacidade de lançamento, dois jogadores com capacidade técnica, o Botafogo ganha agora um volante melhor tecnicamente e que também preenche espaços. Muito boa a contratação do Danilo, um acerto da diretoria do Botafogo que agiu muito rápido na reposição à saída do Gregory. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não perder nada que eu publicar aqui. Não se esqueça de se tornar membro aqui do nosso canal. Hype esse vídeo aqui também, é importante. Eu fico nessa. Abração do Francesco, nós. Fui! Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.